Primeiro episódio, descubra seus dons espirituais com o pastor Agno Xavier. Que é os dons espirituais, né? Cada um de nós foi salvo e recebeu ferramentas dos céus. Todos nós, irmãos, fomos salvos com um propósito. Ninguém foi salvo sem propósito. Quando Deus te salvou, quando Deus me salvou, Ele não nos salvou só por salvar. Ele nos salvou. O fulano tem um propósito e o outro não tem um propósito. Não, Ele já salvou e Ele te dotou, Ele me dotou de dons espirituais. A gente precisa simplesmente descobrir esse dom ou descobrir como exercer os dons. Logo na minha conversão, eu ficava, cara, quando você converte, você quer ser usado por Deus. Você é tomado de um sentimento, de querer fazer o reino de Deus, expandir, crescer, se desenvolver. E aí eu lembro, poxa, queria ter os dons espirituais. Mas depois, na caminhada, eu tenho descoberto que eu tenho que servir a Deus. E os dons espirituais, eles vão fluindo na medida daquela necessidade que vai acontecendo. Eu não tenho que estar preocupado com o dom A, o dom B, a variedade de dons, a gente vai ler aqui. Mas eu tenho que estar preparado para dizer, Deus, eu vou te servir, eu estou disponível para ser um instrumento. E na hora que Deus precisar liberar cura, Ele vai me usar em cura. Na hora que Ele precisar trazer uma palavra de conhecimento, Ele vai me usar na palavra do conhecimento. Na hora que operar um milagre, Ele vai me usar no dom de milagres, de maravilhas, de sinais. Ele vai me usar, mas o dom é dele. Eu sou alguém disponível, amém? Diga assim, eu fui capacitado pelo Espírito Santo para fazer a diferença. Você já recebeu a capacitação, que é os dons espirituais, para exercer o seu papel e fazer a diferença. Fazer a diferença. É isso que a gente tem que ser consciente. Eu vim para fazer a diferença na vida das pessoas, abençoar pessoas, inspirar pessoas, ser instrumento de Deus, Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 é o versículo chave, mas eu quero que você leia comigo todo o contexto, acerca da diversidade dos dons espirituais. É um texto que a gente já tem uma certa familiaridade, uma certa familiaridade. E Paulo vai discorrendo aqui sobre os dons espirituais, acerca da diversidade dos dons espirituais. Na NVI é os dons espirituais. Eu vou ler em 2 textos aqui, a gente vai desenvolver. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 2. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, maldito, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, Aí ele vai falando dos ministérios, O dom, na verdade, é para potencializar o nosso ministério, de servir as pessoas. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É interessante isso, A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, visando algo que seja útil. Não é o dom para mim me ensoberbecer, para mim me achar, para mim me sentir o bambambam. Não, é para mim cumprir algo proveitoso, E o versículo 4, que é o versículo chave também, ora, na verdade o versículo 4 é o versículo chave. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, A diversidade dos dons espirituais, mas o Espírito Santo
é o mesmo, que concede a manifestação desses dons visando um fim proveitoso, não é um fim vaidoso, um fim de uma vaidade religiosa sem nenhum fundamento, nenhuma função. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Olha aí os dons espirituais, palavra de sabedoria. Às vezes você está sendo usado em palavra de sabedoria, você está falando tudo aquilo que a pessoa, naquela realidade dela, naquela situação específica que ela está enfrentando e precisando de uma resposta de Deus, Deus inspira você e você traz uma palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, interessante, irmãos, que são dons espirituais, que são operações do Espírito Santo na nossa vida. E a outro, o mesmo Espírito de fé, né? Queridos, a fé, ela também é um dom. Além de ser uma virtude teologal de todo crente, ela vem no nível ali, a fé para a salvação, né? Essa fé não vem de vós, é dom de Deus. Mas ela é uma fé também que ela se potencializa, o dom da fé, de crer para coisas extraordinárias, para milagres, né? E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Pessoas doentes são curadas através da operação dos dons. E aí ele vai e continua, né? Há outros, operações de milagres. Milagres está para além de cura, né? Milagre, às vezes, não foi uma irmã falou aqui, né? Deus consertou a geladeira dela, um milagre. Porque quem conserta a geladeira é técnico de refrigeração, né? Mas vai lá Deus e intervém de forma milagrosa, inusitada, inexplicável. Não tem como você explicar. Falando aqui operações de milagres. E há outro, o dom da profecia. Da profecia no sentido de falar coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. De proferir algo antes que aconteça. Quando já profetizaram a construção disso aqui? Declararam fé, né? Oraram. Coisas que iam acontecer futuramente, mas você profetizou. Outros, discernimento de espíritos, né? Tem um demônio aqui. Tem um demônio operando ali. A pessoa vai e discerne aquela atuação demoníaca e ela interrompe. Não é só para discernir. Tem gente que fica só no discernimento, né? Mas para discernir e destruir aquela atuação de espíritos, né? Espírito, quando ele coloca aqui, com E minúsculo, que são operações de espíritos malignos, que atuam ainda hoje, no intuito de quê? De matar, de roubar, de destruir, fazer as obras do diabo. Há outros, variedade de línguas, né? Línguas estranhas também é um dom espiritual. Falar em línguas espirituais, línguas celestiais, línguas idiomáticas. E há outro, a capacidade de interpretá-las. A pessoa fala em línguas, quem ora fala direto com Deus, mas vem um outro irmão e interpreta, e revela a igreja, edifica a igreja, edifica aquela pessoa que está recebendo aquela interpretação. Mas um só, versículo 11, mas um só, e o mesmo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Não é como a gente quer, é como ele quer, é como lhe apraz, é como ele deseja, é o querer dele, é a vontade dele. Amém? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje só para a gente ver alguma diferença de entendimento, né? Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos, ou seja, que não faziam nada, que não falavam, que não viam, que não andavam. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando um bem comum, um fim proveitoso, ou seja, um bem comum, a edificação coletiva.
Não é para quando o dom só me envaidece, só me faz tentar ser o melhor. Isso já não é a operação do Espírito Santo, é visando um bem comum, ou seja, edificar a igreja, edificar a comunidade. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de curar pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui a cada um conforme ele quer. Mas vamos aqui agora desenvolver essa mensagem, né? Qual a dificuldade ou facilidade que você tem que as pessoas costumam elogiar? Ou seja, qual é a habilidade que as pessoas costumam ver em você? Pô, isso aqui tu faz bem, isso aqui tu atua bem, agora isso aqui tu não é muito bom não. Ao ouvir algumas respostas, muitas vezes nós reconhecemos as nossas habilidades naturais, nossos talentos naturais, né, de atuar aqui nesse padrão aqui humano, né? A tua profissão, a tua ocupação, mas nem sempre a gente percebe os nossos dons espirituais. A gente está muito claro para a gente os nossos dons naturais aqui, aquilo que a gente faz aqui na Terra. Mas muitas pessoas não têm conseguido perceber os seus dons espirituais. Vocês estão me entendendo, irmãos? Dom natural, aquilo que opera aqui, tua profissão, tua atividade que você desenvolve. Mas hoje Deus quer te ativar nos dons espirituais. Você tem um dom espiritual. Para quê? Para a edificação do reino de Deus. Para quê? Para a edificação do discipulado. Para quê? Para a edificação do grupo lá de relacionamentos, de conexão. Amém? Para quê? Para a edificação da igreja de Jesus. Então hoje vamos descobrir o que Deus fez. Ele não criou nenhum dos seus filhos. Isso é muito forte, escute bem isso. Deus não criou nenhum dos seus filhos sem propósito. Mudou o raciocínio. Deus te criou com um propósito. Você e eu, a gente reflete muito nisso, né? Deus me criou com um propósito. Mas agora vamos fazer um outro raciocínio mais profundo. Deus não criou nenhum filho dele, nenhum, sem propósito. Ou seja, ele criou você para ser usado com um propósito espiritual. Isso é maravilhoso. Uma das maiores mentiras do inimigo, de Satanás, na mente dos cristãos é dizer: você não é importante, você não pode fazer nada, você não pode fazer a diferença. Isso é o que o diabo tem dito. E muitos cristãos têm caído nesse conto do vigário, nessa mentira do diabo para querer o quê? Impedir que você flua nos dons espirituais. Você não é importante, teu trabalho não faz a diferença. Aí você deixa de viver a experiência de ser usado nos dons espirituais. Da agora eu vi aqui o Davi, né? Todo sem jeito, 15 anos, culto de domingo. Primeiro ele fugiu, segundo eu digo: meu amigo, ema, cada um com seus problemas. Resolve o teu B.O., vai lá. E ele veio aqui todo, né? Sem jeito. Mas ele saiu melhor do que eu na minha primeira vez. Daqui a pouco vai sendo ativado dom, palavra de sabedoria, palavra de... né? Ontem a Fernandinha veio aqui, meu irmão, não sabia que ela tinha toda essa capacitação de... né? Foi lindo ver aquilo. Mas o diabo quer dizer assim: ó, tu não é importante, tu não vai fazer diferença. E anula você viver os dons espirituais. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus fez você com uma importância extrema. Deus vai usar você com os dons dele, com os dons espirituais que ele mesmo concede. Amém? Ele vai usar você como, pastor? Da maneira que lhe apraz. Na hora, no momento que você só se dispor para você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu caí nessa mentira, dizer que eu não sou importante no reino, de que o que eu faço não faz diferença. A gente às vezes que está atuando, né?
que está ali ativo no ministério, o diabo diz que tu está fazendo não tem importância nenhuma, isso não vai dar em nada, isso não está fazendo diferença nenhuma. Mas eu quero te dizer, Deus vai ativar você nos dons espirituais e você nem consegue, nem eu consigo dimensionar a grandeza da tua vida e a importância de você ser uma pessoa que flui nos dons espirituais de Deus, amém? A gente não consegue dimensionar, irmãos. Então a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Todo cristão nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Todo cristão que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu capacitação espiritual para viver o reino de Deus, servir, amém? Edificar vidas e expandir o reino de Deus, irmãos. Quando você edifica a pessoa, você está expandindo o reino de Deus. Quando você edifica a pessoa, você está servindo. Não é nem o sentimento de se achar melhor do que ninguém, mas é de ser bênção na vida das pessoas. Os dons espirituais não são privilégio de alguns escolhidos. Só o líder, só o pastor, só o cara que canta, só o cara que prega. Não! Os dons espirituais são ferramentas que Deus entrega para os seus filhos cumprirem uma missão específica aqui na terra. Diga para o seu irmão, você é tão importante que tem uma missão específica que só você pode cumprir. E Deus te deu o Espírito Santo para te capacitar com dons espirituais e executar essa tarefa de maneira exitosa, amém? Você vai cumprir a sua missão aqui na terra, que foi determinada pelo céu, amém? A pergunta não é se você tem um dom. A pergunta é a seguinte: você já descobriu, está usando aquilo que Deus colocou dentro de você? É isso que Deus quer que eu e você comecemos a refletir. Eu tenho ou não tenho? Você tem. Agora a questão é descobrir e ser usado. Usado como, pastor? Fluindo, indo, enviado para quê? Para ser usado. Em primeiro lugar, Deus deu um dom a cada filho seu. A cada um. Versículo 7, você está com a Bíblia aberta aí, leia comigo aí de novo. A cada um. O que diz aí o versículo 7? Está escrito a alguns. Não, a cada um. A cada um. Não é a alguns, é a cada um. Preste atenção no texto. Visando um fim proveitoso. Esse a cada um significa que ninguém foi deixado de fora. Não, só alguns receberam. Não, é a cada um Deus deu um dom, visando um fim proveitoso. Deus não deixou ninguém de fora. Deus não criou espectadores no reino. Tu veio para o reino de Deus só para te assistir, os outros serem usados. Não, Deus te colocou no reino de Deus para te usar. Como? Igual o fulano? Igual? Não, Ele vai te usar de uma forma diferente. É diversidade de dons. Não é uniformidade de dom, vai usar todo mundo igualzinho. Não, é diversidade. Deus vai usar você diferente. Pastor, todo mundo vai ser líder de GC? Não vai. Tem um cara que tem um chamado para ser líder de GC. Tem um cara que é chamado para ser um auxiliar, ele só quer ajudar, né? Ele só quer ajudar, ele não quer liderar. Tem outro que ele só quer ser o anfitrião, ele só quer receber as pessoas. Tem outro que ele não, eu só gosto de arrumar o lugar para receber as pessoas. Tem outro que eu gosto só de pegar o nome e mandar uma mensagem. Isso é um dom, amém? A cada um, todos possuem uma função no reino de Deus. É por isso que é interessante, irmãos. O reino de Deus é muito trabalho, irmão. A seara é grande, não é seara pequena, não. Né? Cada um tem. Se a gente for olhar aqui, as missões geracionais. Uma missão que a gente precisa ativar aqui. Missão com criança, né? Um trabalho de extrema importância. Daqui a pouco a gente vai ter que ter um trabalho aqui. Missão com as gerações. 60 a mais. Cuidar dos idosos. É ou não é? Daqui a pouco a população idosa, não sei se já, mas daqui a pouco vai ser maior do que a... Por isso que é essa crise aí, né? Mas aí a igreja tem que ter o quê? Os dons ativados para cumprir essa função de cuidar das pessoas, né? Os ministérios vão surgindo conforme as demandas acontecem, né? Agora, várias pessoas que são diagnosticadas, né? Muita gente com autismo, né? Então, hoje tem que ter um ministério só para cuidar desses autistas, das mães, dos pais atípicos, né? Tem que
Tem várias situações, irmãos, que Deus vai levantar da onde? Uma resposta verdadeira. A gente falou na quarta-feira sobre o problema da humanidade, né? Político é um problema que afeta todo mundo. Econômico, um problema que afeta todo mundo. Psicológico, um problema que afeta todo mundo. Mas o maior problema da humanidade é espiritual. É ou não é? E quem é que tem a resposta para isso? A igreja, amém? Então, quando você foi salvo, você já foi colocado no reino de Deus. Deixa eu me controlar aqui, irmão, que senão eu não quero mais pregar 1 hora, não quero cansar os irmãos, não. Deus tenha misericórdia. Eu quero conseguir pregar em 20 minutos, irmão. Ore por mim. Já foi bem os 10, né? Eu botar 20 aqui, aí é o tempo que eu não quero aprender a ser sintético, amém? E deixar um recado, que às vezes você abre muito e acaba que o cara sai e não guarda nenhum, fala 1 quilo e não consegue digerir 1 grama, né? Eu quero que você saia daqui dizendo, eu vou ser usado nos dons espirituais. Hoje essa é a pregação. Eu quero ser usado por Deus. Como? Servindo, amém? Não importa a tua idade, não importa a tua formação, não importa a tua experiência de vida. Deus deseja usar você. Se você é novo demais, uma criança, Felipe. Eu lembro que o Felipe estava, né, fluindo bem, ele fez até reunião. Foi Felipe, tu fez na tua escola, né? Estava no Ministério Infantil. Hoje Deus quer falar com essa. Eu lembro que o Felipe estava falando, né? Até o mais ancião aqui, quem 60 a mais aqui. Não interessa a idade. Não interessa a formação. Pastor, eu sou PhD, eu tenho doutorado. Pastor, eu sou semi-analfabeto. Não interessa isso para Deus. Deus vai usar o analfabeto e Deus vai usar o PhD, amém? Deus não tem negócio de... A experiência, pastor, eu sou o cara já experimentado, não tenho experiência de nada, pastor, não sei de nada na vida. Deus vai usar você, amém? Diga assim, quando Deus chama, Ele capacita essa pessoa.